E eu queria começar hoje perguntando a vocês não precisam responder, é para vocês pensarem entre si. Quem você admira? Tá? Isso aqui são uns exemplos de modelos no mundo que as gerações mais modernas de mulheres, elas admiram. Então, tem a Beyoncé aí, tem a Emma Watson, tem... Vai passar? Será? Eu tenho medo de tecnologia também, por isso que eu trouxe impresso a minha palestra. Tem a Angelina Jolie, tem a Michelle Obama. E eu queria que vocês passassem uns segundinhos agora pensando mesmo quem você admira. Quem você admira, quem você olha assim e fala, poxa, eu queria ser como essa pessoa. Pode ser uma celebridade, pode ser sua mãe, pode ser um amigo, uma colega, uma professora, uma mulher que você conhece aqui na igreja. Pode ser até mesmo um estereótipo que você criou na sua cabeça. Não é necessariamente uma pessoa real, mas que você, então, quer muito ser parecido com essa pessoa. Então, pense um pouco sobre isso. Quem é que possivelmente você olha assim e fala, essa pessoa, uau, tenho até vergonha de estar perto dela. Que privilégio seria, no meu caso, eu já estou perto dela todos os dias, a minha mãe. Então, eu admiro muito ela. E, para ajudar, talvez, e eu queria que vocês pensassem sobre isso também, o que te faz passar mais vergonha? O que faz você passar vergonha? Alguém já teve aquele sonho, que geralmente é quando a gente está na escola, né? Que você percebe que você está indo para a escola, mas você está sem roupa. Alguém já teve esse sonho? Não mintam, eu já tive. É terrível. Você acorda suando frio. Gente, eu não acredito, não é possível. Hoje eu tenho que me lembrar de colocar minha roupa antes de sair de casa, para não passar vergonha. Então, o que faz você passar vergonha? Tá? Não precisa falar para a colega, porque pode ser muito vergonhoso, mas aquele incômodo que deixa você com a sensação de que você está faltando alguma coisa, que você está nua, e que você prefere que as pessoas não olhem para você. Talvez é algum pecado, talvez é um padrão que você não consegue alcançar, talvez é uma conquista que você sonha em ter, mas não consegue. O que faz você passar vergonha? Queridas, nós fomos feitas para refletirmos glória, e a gente vai ver um pouquinho mais hoje. Eu queria falar sobre propósito. Antes de continuar aqui, nós vamos ver sobre o propósito da mulher. E o que a Bíblia fala a respeito disso, e por que a gente não quer ser essa mulher. Porque a gente precisa admitir que não queremos ser essa mulher, na maior parte do tempo. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Na minha igreja, 2 semanas atrás, nós tivemos um evento sobre submissão, especificamente sobre submissão. E, para tratar sobre o tema, a gente teve 4 palestras, 3 preletores e 2 dias. Então, para falar sobre feminilidade bíblica, em apenas 1 hora, vai ser bem difícil a gente entrar em detalhe mesmo. Então, a gente vai ver uma perspectiva um pouco polêmica hoje. Talvez eu incomode algumas pessoas, talvez vocês não gostem muito de mim depois dessa palestra. Tudo bem, hoje à noite eu vou tentar me redimir. Mas vai ser uma perspectiva um pouco mais geral. E eu espero que depois disso vocês tenham uma sede para ir ler mais a respeito, buscar estudar mais a respeito, estudar a Bíblia e ter esse interesse mesmo para, então, descobrir o que significa ser mulher aos olhos de Deus. Então, queridas, em primeiro lugar, nós fomos criadas para refletirmos glória. E a gente vai ver um pouquinho, então, um pouco mais sobre o nosso propósito na vida. A vergonha é a ausência da glória. E sem Deus como referência para a nossa glória, nós precisamos, então, buscar a nossa glória em outro lugar. Se a gente não está refletindo a glória de Deus, a gente vai refletir a glória dos homens. Então, a gente não está mais vivendo como nós fomos criadas para viver.
nós nos desviamos do nosso propósito. E o que é propósito? E é muito importante a gente entender isso, porque nós usamos essa palavra muitas vezes, nós confundimos essa palavra com planos, nós confundimos essa palavra com fé. E eu queria falar um pouco mais sobre o que significa propósito. Qual é o propósito da humanidade? Tudo que é criado por um propósito. Veja a cadeira. Para que a cadeira foi criada? Para sentar, né? Para sentar. Essa cadeira foi criada para sentar. Então, se não der para sentar na cadeira, a cadeira é uma cadeira? Ela não pode ser que ela não seja inútil. Ela pode servir para lenha, né? Então, ela tem uma utilidade. Mas se ela deixar de prestar para o propósito dela, ela perde o significado de cadeira. Ela passa a ser lenha. Não é mais cadeira, agora é lenha, vou queimar. Tem um outro propósito. Então, o propósito não vem de dentro de nós, não brota do nosso coração, mas é um propósito que vem do Criador. Olha só como é conveniente ser ateu, né, nessas horas. Porque se não há Deus, não tem um propósito. Final para mim, eu posso escolher o meu propósito como se fosse uma roupa, né? Você pode ir trocando, né? Ah, não, eu mudei de propósito de vida. Ah, não, eu quero ser rico. Ah, não, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero abençoar as pessoas. Ah, não, eu quero fazer aquilo, eu quero ter muito sucesso, eu quero ser uma pessoa popular, eu quero ter glória. Então, propósito, independe do que nós acreditamos ou não brota do nosso coração, vem do Criador. Se somos criaturas, o propósito não vem de nós, vem do Criador. Só existe um propósito final. Só existe um. E, com licença, o reverendo Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, muito bom, por sinal, ele fala um pouquinho mais, ele usa uma ilustração muito boa. Ele fala o seguinte: o homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para a qual não foi feito. Ele não foi criado como uma flecha que pode ter vários alvos, ele tem apenas um alvo. E quando pecou, o homem não acertou outro alvo, ele errou o único alvo disponível. Entretanto, a queda não resultou na destruição da flecha, tampouco representou a mudança do alvo, o surgimento de outros alvos para a flecha. Não. Ou o homem atinge o alvo para o qual foi criado, ou então ele errará o alvo e, como consequência, atingirá qualquer coisa que estiver adiante. Vai cair no chão, vai lá para trás, e que certamente não será o alvo. Ora, o que a queda representou, então? Uma mudança fatal no direcionamento do nosso coração. Tal como a flecha que tem o seu percurso alterado por um obstáculo, assim é o nosso coração que, como uma flecha desviada, corta o vento na direção de quaisquer coisas. O problema é que nenhuma dessas coisas é seu alvo. Quão miserável e desgraçado é o homem que perdeu e não consegue encontrar o fim que foi destinado a atingir. Gente, isso é muito, muito importante a gente lembrar. Porque temos o pressuposto hoje em dia que nós não acreditamos, mas nos faz ficar caladas, de que tudo bem a gente acreditar em Deus e tudo bem, e essas coisas, mas para essa pessoa não serve. Então, vamos respeitar, deixar essa pessoa, não vamos incomodar. Gente, essa pessoa está errando, não está acertando outro alvo, ela está errando o único alvo disponível. Isso dá um pouco mais de urgência, né? Na nossa forma de ver, enxergar as ideias que são contrárias à palavra de Deus. Então, veja só, olha só, que legal. Eu estou indo um pouquinho além da ilustração que ele usou no seu livro. A nossa fé, ela mira, ela está vendo para onde nós vamos lançar a flecha. Então, a nossa fé é a nossa mira. Nós vemos o propósito, o alvo, ou não, né? Porque todo mundo tem fé. A fé depende do que a gente vai mirar. Então, eu posso ter fé, não em Deus, mas em outras coisas, e eu vou, então, mirar para bem longe do alvo. Então, a fé é o que nos faz mirar. O desejo é, então, o impulso que lança a flecha. É o que é guiado pela fé. A escolha é o trajeto.
da flecha, então, para finalmente chegar no propósito. Então, tem a fé, o desejo, a escolha e o propósito. Isso é bem bacana para lembrar depois. Especialmente na hora da queda, como a serpente tentou a Eva, é bem curioso como, então, a serpente segue esse caminho, né? Ele faz ela duvidar, ela começa a desejar, ela toma a escolha e erra o alvo. Então, a gente vê isso um pouco mais depois. Então, nós temos um propósito, e como homens e mulheres, nós temos um propósito que nos une. Né? A Nelly falou bastante ontem sobre como nós fomos criados em imagem e semelhança a Deus, e como isso é um propósito que é uma forma que nos torna iguais perante Deus. Então, o Catecismo Maior de Westminster responde à primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Gente, espera aí que eu não estou acostumada com papel e tecnologia ao mesmo tempo. Qual é o fim principal do homem? Isso aqui vai dar problema. Vai dar problema, Florence. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter alegria nele. E Gênesis 1:26, Deus, ele mostra a forma mais específica com a qual nós vamos cumprir, então, esse propósito. Não somos animais, não somos árvores, porque toda criatura foi criada para glorificar a Deus, né? O que nos distingue do resto da criação? Nós fomos criados em imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, o nosso propósito final é a glória de Deus e o nosso prazer nessa glória, né? Porque Deus é glorioso e Deus tem prazer na sua própria glória. Então, o reflexo disso é que nós refletamos essa glória e refletamos esse prazer. E prazer indica satisfação de desejo. Só teremos prazer na glória dele se desejamos a glória dele. E só podemos fazer isso como? Refletindo a sua imagem e semelhança. Então, nós vamos ver que esse propósito também nos difere. O mesmo propósito que nos une nos difere. Como? Nós refletimos e glorificando o ser de Deus. Ele falou ontem de essência. Essa é a essência. Só que quem é Deus? Quem é Deus? Quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança, com quem ele está falando? Ele está falando as duas outras pessoas da Trindade, né? O nosso Deus é um Deus triuno. É um Deus plural e uno. Unificado. Tem uma diversidade e tem uma unidade. É um mistério para nós. E olha só que beleza maravilhosa. Ele é o nosso Pai. Nós somos criaturas, nós somos crianças incapazes de compreender esse mistério. O que Ele fez? Ele ilustrou. Eu sei que, como mãe, tem uns conceitos bem difíceis para ensinar às crianças, né? Então, a gente pega o quê? Ilustração do dia a dia, para tentar aplicar, para eles conseguirem entender melhor aquilo. Dá até para ver o brilhinho nos olhos deles quando entenderam o que a mamãe está querendo dizer. O que Deus faz? A mesma coisa. Ele pega uma ilustração e nos mostra, toma um gostinho do que é a minha glória. Vocês não conseguem entender por completo, mas isso é um pouquinho. É a diversidade, são as diferenças entre homem e mulher e a forma com a qual eles se tornam uma só carne no casamento, uma só humanidade. E refletimos e glorificamos o fazer de Deus. Deus não somente é, Ele faz. Ele faz as coisas acontecer. Jesus é o verbo. Né? Ele agiu, ele não simplesmente criou o mundo e girou, né, a cordinha e deixou andar. Ele entrou no mundo, ele interagiu, ele faz. Ele tem papéis. E tem toda uma teologia por detrás que... será que a Trindade, antes da criação do mundo, tinha os mesmos papéis que tem na história da redenção? Isso é uma coisa que a gente vai ter que perguntar a Deus. Uma coisa bem profunda, complexa, não vamos entrar nisso aí. Mas na história da redenção, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo coisas diferentes. O Pai envia o Filho, que envia o Espírito. O Pai é criador.
O Espírito é consolador, o Filho é salvador. Tem papéis diferentes, eles agem de formas diferentes. E da mesma forma que nós, então, refletimos a essência de Deus no seu ser, nós refletimos, então, o fazer de Deus naquilo que nós fomos chamados para fazer. Homens chamados para tal papel, mulheres chamadas para tal papel. Por quê? Porque nós vamos ilustrar a Deus, nós somos reflexo da sua glória. Como é que a gente poderia refletir um Deus tão profundo, tão diversificado, com uma cara só, todo chapado, né? Tudo homem, não teria graça, né, sem mulher. Tudo mulher, não teria graça sem homem. Então, todos os detalhes da criação foram criados dentro desse contexto maior. E a história da redenção, então, ela é ilustrada através não só dos papéis de homem e mulher, mas do relacionamento. Homem e mulher foram feitos para se relacionarem. Essa é a beleza da Trindade. Eles têm um relacionamento perfeito. Nada falta para Deus, porque Ele é perfeito em si. Ele é satisfeito em si. E Ele nos criou para nós sermos satisfeitos nos relacionamentos entre homem e mulher. Seja no casamento, seja fora, entre amizades, seja entre pais e filhos. Gente, tem inúmeras formas do homem interagir com a mulher. Não é somente no casamento. O casamento é uma forma mais dramática para nós mostrarmos aos filhos, uma coisa mais ilustrada ainda para os filhos aprenderem quem é Deus e como nós interagimos com Deus. Mas na humanidade como um todo, os relacionamentos sempre vão, então, apontar para a glória de Deus. Eu queria ter 3 mãos. E eu gosto muito, então, da definição do John Piper, no seu livro Qual a Diferença. Ele dá uma descrição, então, da masculinidade madura e da feminilidade madura. Isso é o ser. No coração de uma masculinidade madura está um sentido de responsabilidade benevolente para liderar, prover e proteger as mulheres de formas que sejam apropriadas nas diferentes relações do homem. E no coração da feminilidade madura há uma disposição libertadora de afirmar, receber, cultivar a força e a liderança de homens dignos de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher. E ele fala, então, que isso não resume a mulher, não é exaustivo. A mulher é muito mais, né? O homem e a mulher são muito mais do que isso, mas não menos do que isso. Isso aqui engloba tanto casados como solteiros, tanto casados como solteiros. Isso é bem bacana isso aqui. Depois eu listei no final, na bibliografia, para vocês verificarem esse livro. Acho que tem na internet, inclusive PDF no site dele. Mas vale a pena ler. E então, nós vimos então que nós temos um único propósito que nos é dado pelo Criador, e esse propósito que poderá nos trazer verdadeira satisfação. Nós vimos que homens e mulheres possuem o mesmo propósito de glorificar a Deus como sendo sua imagem e semelhança, e nós vimos então que as nossas diferenças são essenciais para refletirmos a essência e a obra de Deus. É impossível, não é bom o homem tentar refletir a Deus sozinho. Não é bom a mulher tentar refletir e glorificar a Deus sozinha. Existem relacionamentos para isso. Não fomos criados isolados. Nesse mundo bem individualista, é difícil a gente compreender isso. Mas Deus sempre tratou a humanidade individualmente e coletivamente. Não tem como escapar disso. Então, vamos finalmente chegar aí. Qual é o nosso chamado específico como mulheres? Como é que nós podemos, na prática, buscar esse propósito? E aqui, talvez, eu vou começar a ofender algumas pessoas. Eu sei que eu me senti bastante incomodada ao escrever, estudar para essa palestra. Mas é uma perspectiva um pouco diferente que me ajudou a enfrentar a minha própria vergonha de ser mulher. E para isso eu vou começar a contar uma história. Quantas de vocês já leram um livro do Joshua Harris, Eu Disse Adeus ao Namoro?
poucas, tudo bem. Melhor ainda, porque aí ninguém vai ficar, eu já sei o que ela vai falar. Tem uma fábula muito bonita que é originalmente contada por um ex-capelão do Senado dos Estados Unidos. E o Joshua Harris, ele pegou essa fábula, ele atribuiu os direitos, né, para o Peter Marshall. É um pastor presbiteriano no início do século XX, se não me engano. Sim. E ele incorporou, então, no seu livro, o Disse Adeus ao Namoro, como uma forma de falar que nós precisamos, então, guardar o nosso coração, a pureza. Mas, no sermão original do Peter Marshall, ele traz uma perspectiva, uma aplicação bem mais profunda, que, quando eu li o sermão, eu fiquei arrepiada. Então, eu vou ler aqui a versão traduzida, a contada e traduzida pelo Joshua Harris. Um homem idoso, morador pacato de uma floresta, vivia numa vila no leste dos Alpes. Dei uma travada aqui muito. Muitos anos atrás, os vereadores contrataram o velho senhor para ser o guardião da fonte para cuidar da pureza dos lagos incrustados na montanha. Quando esses lagos transbordavam, suas águas alimentavam a bela fonte que corria pela cidade. Com regularidade fiel e silenciosa, o guardião da fonte patrulhava as montanhas, removia as folhas e os galhos dos lagos e limpava o lodo que se depositava e contaminava o fluxo de água fresca. Com o tempo, a vila se tornou uma atração popular para os turistas em férias. Cisnes graciosos flutuavam na fonte claríssima, os moinhos de vários estabelecimentos comerciais rodavam dia e noite, as terras eram naturalmente irrigadas e a vista dos restaurantes era maravilhosa. Os anos se passaram. Uma noite, os vereadores da cidade tiveram uma reunião semestral. Quando analisaram o orçamento, um dos homens viu o salário que era pago ao obscuro guardião da fonte. Quem é este velho? Ele perguntou, indignado. Por que mantemos esse homem entra ano e sai ano? Nunca ninguém o vê. Pelo que sabemos, ele não faz diferença. Ele não é mais necessário. Numa votação unânime, os vereadores dispensaram os serviços do velho homem. Durante várias semanas, nada mudou. Mas no início do outono, as folhas das árvores começaram a cair. Pequenos galhos se partiram e caíram nos lagos, impedindo o fluxo de água límpida. Uma tarde, alguém notou um lodo marrom amarelado na fonte. Poucos dias depois, a água ficou mais escura. E dentro de uma semana, uma película gosmenta cobria partes da fonte perto das bordas, e um cheiro terrível emanava da fonte. Os moinhos rodavam vagarosamente. Alguns finalmente pararam. Os estabelecimentos comerciais perto da água... Ai, que medo. Eu já tive muito acidente assim. Obrigada. Eu tenho 2 filhos pequenos que fazem tudo cair. Dentro de uma semana, uma película gosmenta cobria partes da fonte perto das bordas, e um cheiro terrível emanava da fonte. Os moinhos rodavam vagarosamente, alguns finalmente pararam. Os estabelecimentos comerciais perto da água fecharam. Os cisnes migraram para águas mais limpas e os turistas não visitavam mais a cidade. Eventualmente, os dedos viscosos das doenças penetravam profundamente a vila. O conto do Peter Marshall ele vai adiante, ele fala como os vereadores perceberam, né, o erro e foram lá atrás do velho e recontrataram ele, e novamente o vilarejo voltou a ser uma atração popular e bem produtiva, e com bastante sucesso. Vejam só, a Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23 que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Isso é um chamado tanto para homens quanto para mulheres. Essa é uma ordem individual. Cada um de nós, guardem as fontes da vida do seu coração. Mas, como eu falei, Deus nos trata tanto individualmente como coletivamente. Então, se a gente for dar um passo para trás e olhar para a sociedade, qual é o coração da sociedade? Alguém tem uma ideia? Pode gritar. De onde procedem
as fontes da vida da sociedade. Ninguém tem uma ideia, gente. Da onde vêm os bebês? Não me contem detalhadamente, por favor. A família, o lar. A família e o lar são a fonte de vida da sociedade. Olha só que bacana, gente. É no lar que a vida é gerada, nutrida, educada e criada. É da família, são dos lares, sejam lares quebrados, sejam lares destruídos, sejam lares bíblicos, independente, são dos lares que jorram as fontes da vida ou da morte. Né? As próximas gerações vão vir da onde? As próximas águas virão da onde? Do lar. Do lar. E quando o lar, então, ele é corrompido, o que acontece? Quando começa a cair galho, quando começa a cair bicho morto dentro do lago, ninguém tira. Quando começa a subir lodo, o que acontece? A sociedade é corrompida. E a gente vê uma coisa bem assustadora, vem em Romanos 1, quando Paulo começa a descrever então a perversão da sociedade, o que ele fala? Ele começa dizendo que até mesmo as mulheres trocaram seus relacionamentos naturais por algo contrário à sua natureza. O que ele está falando? Que a sociedade está arruinada, porque até mesmo as guardiãs da fonte da água começaram a cuspir e contaminar na própria fonte. Gente, quando as mulheres começam a fazer isso, a sociedade está destinada, fadada à destruição. Quando as guardiãs da fonte da vida abandonam seus postos, qual é a esperança que há? Tirando a graça, porque a gente lembra de Nínive, né? Uma cidade inteira que Deus resgatou, ia ser destruída, e Deus então interviu de uma forma incrível. Mas, de forma natural, Deus quer que nós façamos isso. Nós vamos ser as guardiãs das fontes da água. Vejam só, é no lar, então, que nós geramos a vida. É no lar que deveremos ver claramente os papais e mamães dramatizando diariamente a história da redenção para os seus filhos através do casamento. É no lar que sedimentam-se as verdades nas quais a sociedade prosperará. A sociedade vai desfrutar, seja a sociedade laica, seja uma sociedade cristã, ela vai desfrutar das águas da vida que vierem de lares que estiverem sedimentados no quê? Na palavra de Deus. Ela vai desfrutar de homens e mulheres que tiveram mães que cuidaram da fonte da vida. E esse é um chamado, então, para todas as mulheres casadas e solteiras. Como? Como? Queridas, ninguém, você tem um lar. Seja você casada ou solteira, você tem um lar. Seja o lar, seja onde você estiver morando, agora, sem ninguém, você sozinha. Seja um canto que você adotou como seu espaço pessoal, não importa, você tem um lugar que você se sente à vontade, que você se sente em casa, que é o seu lar. É o seu lar. Se não tiver, então é uma situação, uma exceção que teria que ser realmente avaliada e tal, mas naturalmente todas nós temos um lar, sejamos casadas ou solteiras, sejamos submissas à autoridade dos pais ou do marido, nós temos um lar. E a Bíblia fala o quê? Que essa é a versão Almeida 21, viu? Eu não sei como está no Ara. Eu deveria ter pegado o Ara, mas eu adoro a 21. Toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, com as mãos a derruba. Qual é a restrição aqui? É toda mulher casada sábia? Toda mulher que tem filhos, sábia? É toda mulher sábia. É você, que ainda está na casa do papai e da mamãe. É você. É você que saiu da casa do papai e mamãe para trabalhar, para estudar. É você também. É você que está casada. É você que
tem filhos, é você que está em qualquer situação na vida, é você. Se você é mulher, esse papel é para você. Está começando a incomodar, né? Eu comecei a ficar incomodada também. Como assim? E sabe o que é mais interessante? Aquela ideia que a gente viu, que a gente teve no painel da SAF hoje de manhã, e ontem à noite também, quando ele falou, de que ninguém nasce mulher, se torna mulher, não é bíblica, tá? Mulher nasce com alma de mulher. Homem nasce com alma de homem. E quando nós nascemos, Deus já incorpora biologicamente, fisicamente, né? E espiritualmente, já nos dá as ferramentas que vão amadurecendo ao longo do tempo para que nós possamos, então, cumprir o nosso papel. Nós não somos, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Tem gente que consegue, eu não consigo, não fui feita para isso. Foi sim. Foi sim, foi sim. Tu é mulher? É mulher, então foi feita para isso. Assim que o homem foi feito para o quê? Proteger, liderar, amar, responsabilizar-se pela mulher, o homem é naturalmente mais forte. Se você pegar a mulher mais forte do mundo e o homem mais forte do mundo, quem é que ganha? Eu sei que tem muita mulher bem forte, que é mais forte que muito homem. Mas se você colocar os dois ao mesmo lado, o homem sempre vai ser o mais forte. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus equipou os homens fisicamente e espiritualmente. A alma deles e o corpo deles foi equipado, tem a tendência, então, para realizar o seu papel. E nós, mulheres, também. E como é que, então, nós podemos ver isso hoje em dia? E antes de entrar aí nesses auxiliadores idôneos e tudo mais, eu queria falar que a gente não está ausentando os homens da sua responsabilidade com o lar, de jeito nenhum. Eles têm o seu chamado específico para sustentar, liderar, proteger, responsabilizar-se pelo lar. Se os homens não guardarem o lar e não liderarem, as mulheres vão ter um trabalho em dobro. Mas estamos focando hoje nas mulheres. E a gente também não está falando aqui que não pode trabalhar. Está falando aqui que não pode trabalhar? Não, né? Em nenhum momento. Guardiã do lar, guarda o lar, essa é a prioridade, mas em nenhum momento está falando que não pode trabalhar. Na verdade, e eu acredito que é muito bem assim, nós devemos estudar, nós devemos procurar crescimento acadêmico quando nós pudermos e fazer o que estiver à nossa disponibilidade para que possamos fazer o que? Intencionalmente usar e aplicar os dons que Deus nos deu no mundo afora para fazer o quê? Guardar o lar. Nós vemos no início do feminismo, a primeira onda, nós vimos várias mulheres que propositalmente fizeram campanha, então, para conquistar o voto, para poderem influenciar a política, para poderem, então, proteger o lar, proteger as mulheres, para as mulheres poderem, então, fazer o seu papel. Então, de nenhuma forma esse nosso chamado nos tolhe as nossas oportunidades lá fora, mas nós precisamos sempre manter em mente que não podemos nunca, nunca, nunca fazer isso às custas ou em detrimento do lar. Porque o quê? Porque aí é outro propósito. Aí nós estamos procurando um propósito que não existe, estamos errando o alvo. Então, as primícias da nossa atenção, da nossa paixão, da nossa energia, do nosso amor e nosso carinho, nossos talentos, o nosso tempo, precisam ser direcionados a isso. É isso que significa ser prioridade. Então, é no lar que nós podemos ser auxiliadoras idôneas. Podemos ser lá fora também, de outras formas, mas é principalmente no lar. E a Simone Quaresma, ela tem uma ilustração bem legal, vou roubar dela, depois ela me perdoa. Ela tem o marido que era militar, e ela fala o seguinte, que é intendência é a parte que cuida da retaguarda do pelotão. E as atividades de intendência são executadas até altas horas da noite, enquanto os soldados dormem, se preparando para o confronto na linha de frente no dia seguinte. Também, enquanto se trava batalhas sangrentas, a mulher cuida da logística da casa. Sem ela, os intentos de toda a família desmoronam. Se a intendência for destruída, o que acontece? Todo mundo perde. Porque não tem para onde voltar. Alguém precisa ficar lá atrás, né? Alguém precisa, se alguém está lá lutando, vai voltar, precisa ter as coisas prontas para receber,
para poder dar sustento, para dar ânimo, para ir lá e sair e batalhar de novo. Então, essa é a ideia da intendência. Nós podemos auxiliar, então, aos nossos maridos no lar. E nós podemos auxiliar também os nossos pais. É no lar que nós, como meninas ainda não casadas, mulheres não casadas, nós aprendemos com nossas mães a amarem as tarefas domésticas. Eu sei que eu odeio tarefa doméstica. Quem aqui gosta de lavar a louça, levanta a mão. Eu sei que existe. Olha o unicórnio. Parabéns, a sua mãe te criou muito bem. Alguém mais? Não. Passar roupa, alguém gosta de passar roupa? Eu não vou entregar nele hoje de manhã, falou que não passa roupa. Gente, é na casa que nós, mães, ensinamos as nossas filhas a amarem. Nós não temos ensinado os nossos filhos. A gente sai de casa, não sabe cozinhar feijão, não sabe fritar um ovo, não sabe se virar, não precisa nem fritar um ovo para casar. Vai morar fora de casa? Como é que você vai virar, né? Gente, como é que funciona essa máquina de lavar roupa? Como é que eu passo uma camisa? São coisas básicas e a gente não deveria aprender por aprender a amar. A gente deveria ter gosto por aprender. Por quê? Porque é assim que nós podemos exercer a nossa função de guardiã do lar, das fontes da vida. Nós estamos fazendo um papel muito importante, que se nós não aplicarmos as nossas vidas a isso, vai dar problema. Então, nós guardamos o lar também como mães piedosas. E isso também se aplica às solteiras. Eu vou explicar por quê. A maternidade é uma coisa que está construída dentro de nós, tanto biologicamente. Alguém nega de que mulher foi feita para gerar? Não, é óbvio que não. Tá? Assim, a ciência está aí para provar. O ciclo mensal está aí para provar. Se alguém não sabe o que é isso, então vai saber. Então, nós fisicamente, nós temos as características que apontam para o papel da maternidade, e a nossa alma também está equipada, porque o nosso físico é a expressão da nossa alma. Nós somos corpo e alma, não são separados. Eu sou o meu corpo, eu sou minha alma, eu sou uma unidade. É uma coisa bem misteriosa, né? Eu vou anotar. A gente não pode levar papel, né, para o céu, mas a primeira coisa que eu vou perguntar para Deus é que se Ele pode me recuperar todas as perguntas que eu fiz aqui na Terra, para Ele poder então responder. Então, é muita pergunta, né, gente? Então, nós expressamos fisicamente aquilo que a nossa alma já possui. Nós somos maternas. O que isso significa? Quem é que a gente vê cuidando das crianças durante a escola bíblica dominical? Quem que são as primeiras a correrem para ir lá? Você vê muito homem? Gente, foi muito engraçado. Durante o evento que a gente fez de submissão lá na igreja, os homens se dispuseram, então, para ajudar as mulheres, para elas poderem ter esse dia para elas, né? E o meu marido, então... Adoro meu marido. Gente, eu amo demais aquele homem. Ele falou que ele ia, então, cuidar do berçário. E foi... Meu amor, se você estiver escutando isso depois, me perdoe. Mas eu pedi permissão antes. Eu já contei isso antes, então não estou desrespeitando ele. Mas ele, chegando, acho que passou algumas horas, foi 1 hora e pouco. E ele entrou assim lá do fundo, eu estava sentada lá na frente, acompanhando a palestra, e ele tocou assim no meu ombro, assim, Hendrika, eu não aguento mais. Arruma alguém para me ajudar, porque eu não aguento mais. E só tinha os meus 2 filhos, os filhos dele. Nós somos as mães. Nós temos esse instinto maternal. Deus abençoe meu marido. Ele faz coisas que eu nunca iria conseguir, porque eu não sou homem. Tá? Eu não aguento crítica, assim. Eu não aguento. Eu começo a chorar. Gente, por isso que eu peço que não façam pergunta assim, muito ofensiva, que eu vou começar a chorar aqui mesmo. Eu vou pedir desculpas e dar a volta. Nós fomos feitas de formas diferentes. A maternidade não está só no nosso corpo, está na nossa
alma. Então, quando eu falo que tanto casadas, mães, ou solteiras mães, ou solteiras sem filhos, independe de quem você é, em que estado civil você se encontra, se você é mãe ou não, você tem o instinto maternal, ou seja, você pode exercer o seu chamado maternal sem ter filho biológico. Tem muita mãe que precisa de ajuda, né? Quando recebemos os filhos dos outros aqui na frente, o que a igreja promete? Ajudar a criar. São vocês, tá? Quando meus filhos vierem aqui amanhã, eu vou ficar de olho. Eu vou esperar que você... Não, tô brincando. Eles vão ficar assustados. Então, há muitas crianças que precisam também. Não são só crianças que já têm mães. Tem muitas crianças que precisam de mães piedosas. Órfãos. Crianças vindo de lares destruídos, que não sabem o que é isso. Gente, vocês receberam um dom espiritual e físico. Nós somos mais frágeis, então nós temos mais essa delicadeza para tratar de criança. Tá? Meu marido pega a criança, gira, elas adoram. Eu morro de medo, né? Segura, levanta, joga para o céu. Não. Então, nós temos essa capacidade física e espiritual para cuidarmos de crianças. Se você não tem filho, não significa que você está isenta, você é guardiã do lar, da fonte da vida. Onde está a fonte da vida? Olha para as crianças. Você está vendo uma criança que está dando muito trabalho? Ofereça ajuda respeitosamente. Eu sei que mãe não gosta de pitaco. Mãe, se arrependa, porque mamãe precisa de ajuda também. Tá? As pessoas podem oferecer ajuda, você não precisa se ofender por isso, tá bom? Você pode estar errada, você não está criando um filho isolada, você precisa de ajuda também. Então, todas nós fomos chamadas, então, para sermos mães piedosas. Nós estamos, assim, cumprindo o nosso papel de guardiãs da fonte da vida. E também, e esse é menos... Como é que eu digo? É menos popularizado, então, porque nós estamos acostumados com o nosso lar, nosso espaço. Eu sei que eu morro de vergonha de receber gente em casa, porque sempre tem uma fralda de cocô perdida em algum lugar, que eu estou sentindo o cheiro, mas não sei onde está. Se alguém entrar na minha casa, a primeira coisa que eu sempre falo é: desculpa, bagunça. E a pessoa fala: não, a minha casa está tão bagunçada. Eu olho para ela: não está. A sua casa não tem fralda de cocô escondida em algum lugar. Ou laranja que foi rolada para debaixo da geladeira, que eu não sei que está lá, que está fedendo. Eu nem sei que está lá. E eu tenho uma gata, inclusive, que faz mais sujeira ainda. Então, quando nós guardamos as fontes da vida, quando guardamos o nosso lar, quando cuidamos do nosso lar, da intendência, né, nós podemos fazer o quê? Receber pessoas, nós podemos criar um ambiente acolhedor para a comunhão, o aconselhamento, né? Não de fofoca, tá? Aconselhamento não é fofoca, tá? Querida, eu vim aqui para pedir oração pela irmã. Ela não sabe que eu estou pedindo oração. Então deixa quieto, faz só entre você e Deus. Não, aconselhamento. E evangelização. A gente vê muitos exemplos bíblicos, muitos exemplos de mulheres na Bíblia que abriram seus lares para receber profetas, para receber o próprio Jesus, para receber discípulos, para receber as primeiras reuniões da igreja primitiva. O que seriam desses homens sem as mulheres abrindo seus lares? Não é? Se as mulheres não estavam lá, onde é que eles se iam reunir? No barquinho no meio da tempestade. A primeira igreja no meio do mar. Deus nos deu o papel, então, para guardar o lar, e é um papel nobríssimo. Não existe reflexão da glória de Deus sem o nosso papel como guardiã do lar. E quando as guardiãs das fontes da vida estão apostos, a sociedade prospera. Agora eu vou falar uma verdade, que é bem verdade para mim. Não queremos ser essa mulher. Não. Nossa, que bonito, parabéns, você é uma mulher piedosa, santa. Não é para mim. Não é para mim. Essa semana passada, retrasada, eu conversei com várias mulheres, colegas, amigas,
que foi uma coincidência, mas todas na mesma situação, no mesmo momento de vida em que estavam com o coração rasgado, porque estavam no momento da carreira em que não sabiam o que ia fazer. Não queriam voltar para casa, não queriam ser dona de casa, sem ter filho, porque filho até explica, né? Eu estou em casa para cuidar do meu filho. Mas estar em casa sem a carreira é vergonhoso. É vergonhoso, eu não quero, eu sou inútil lá em casa. Esse é o pensamento. Então, nós não queremos ser essa mulher, por quê? Porque o mundo não reconhece o trabalho da guardiã das fontes da vida. O que os vereadores fizeram com o guardião da fonte? Eles pensaram: quem é esse homem? Ninguém vê o trabalho dele. Vamos parar de pagar. É um gasto. Só está gastando dinheiro. Só gasta dinheiro, mulher. Só gasta dinheiro em casa, que fica em casa. Fica comprando cortina nova. Fica comprando prato novo. Para que presta isso, né? Querida, essa conta aqui. Oh, meu amor, você não está vendo como a casa está bem cuidada? Não dá, não. O cartão de crédito não está, não. Gastando muito dinheiro. Qual é o trabalho que essa mulher está fazendo? Nada, imprestável. Vamos mandar para fora para trabalhar, para ganhar dinheiro, parar de gastar, fazer dinheiro. Então, ser guardiã das fontes também exige que nós morramos para nós mesmos. Gente, a crença de que o papel da guardiã da vida, das fontes da vida, é uma coisa assim irreconhecível, que é desgostoso, faz parte intrínseco do movimento feminista. Tá? E começa um desconforto. O problema sem nome, da Betty Friedan, esse é o nome dela, que ela chama desse problema sem nome das donas de casa, no seu livro A Mística Feminina. E a Simone de Beauvoir, eu não sou francesa, eu não sei ler o nome dela, dizia que as mulheres não deveriam nem ter a opção de ser dona de casa, porque elas são muito burrinhas, elas vão ir para aí. Então, não pode ter essa opção. Tá? É horrível, é humilhante, não pode ficar em casa. A Coco Chanel, a estilista francesa, ela dizia que as mulheres deveriam ser o que elas quisessem, sem ser forçadas a papel nenhum. A garota só precisa ser duas coisas, quem e o que ela quiser. Gente, vocês já prepararam para pensar porque vocês têm vergonha de ser essa mulher? Eu vou contar o meu caso. Tem tempo? Tenho 10 minutos. Eu vou fingir que não vi esse relógio aí. Desculpa. Gente, eu vou contar o meu caso. E eu desde criança, eu vou admitir, eu sempre sofri muita vergonha de tudo. Eu sempre olhava para os outros, eu quero ser aquela menina popular. Mas eu me sentia especial porque eu me achava muito inteligente na escola. Só que aí aparecia uma colega mais inteligente do que eu. E eu começava a ficar com vergonha de novo. Porque eu era gorda, eu era burra, e eu não tinha a roupa da menina que estava namorando o cara que eu gostava muito. Eu morria de vergonha. E isso foi adiante rolando. A vergonha amadurecia, mudava de cara. Eu tinha as outras vergonhas. E quando eu casei e eu engravidei, eu pensei assim: não, tudo bem, filho é só mais uma variável na minha vida. Vai nascer, eu vou passar a licença maternidade, e aí eu vou tocar a minha vida, e o filho só vai ser... Eu vou ter um filho, pronto. Acrescentou uma novidade na minha vida, né? Acrescentou uma novidade. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Como foi a primeira noite de vocês? Não precisa nem falar, né? A gente literalmente morre para nós mesmas. Meia hora, levantando, a criança não para de chorar. O que é isso, criança? Eu não dou conta de ser a mulher forte que eu quero ser, trabalhando lá fora e ficar aqui. Você tem que calar a boca, dar chupeta logo. Eu fiquei com vergonha porque dei chupeta, viu? Porque tinha prometido a mim mesma que não ia dar chupeta. Foi na segunda noite. Gente, não me julguem. Então, com o passar do tempo, então, eu decidi com meu marido então que eu ia abrir mão do emprego mesmo. Eu fiquei 6 meses de licença. E então eu voltei e eu pedi demissão e eu voltei para casa. Só que aí eu passei o primeiro ano de vida dele
Não, eu minto, eu passei mais tempo do que isso. Com vergonha de preencher aqueles formulários e questionários que tinha aquele espacinho lá dizendo profissão. Eu mentia. Eu colocava qualquer coisa. Eu sou formada em biologia, eu colocava bióloga. Não é nem profissão, é formação, né? Eu colocava lá assistente de escritório ou bióloga. Eu inventava, eu mentia muito. Meu marido viu uma vez e falou: você pare com isso. Você tenha orgulho de ser o que você é. Você está cumprindo o seu chamado. Você coloque do lar. Aí, então tá, obediência, né? Eu continuei com vergonha. Eu estava sem culpa, mas morrendo de vergonha. Gente, por que você tem vergonha de ser essa mulher? O que você tem acreditado? Qual é o modelo? Lembra dos modelos? Qual é o modelo que você admira? O meu mudou, a minha vergonha de ser do lar mudou. O meu modelo, então, virou a supermãe, que dá comida orgânica, amamenta até os 2 anos, né? Toda a roupa limpa, passada. O pastor prega no domingo com a camisa, né? Ele fecha, eu vou admitir, ele botou ele ter que fechar o terno muitas vezes, porque não dá tempo de passar a camisa. Me perdoe, meu amor. Gente, os modelos mudam. O nosso coração é bem louco, assim, né? Nós estamos sempre procurando um modelo diferente e a gente está sempre passando vergonha. Por quê? Porque é uma glória passageira. A gente falou sobre isso ontem à noite. Folha de figueira. A glória humana não cola. Bate um vento, cai. Cai tudo. Não fomos feitas, não fomos criados para a glória. A glória dos homens. Então, e eu pulei, esse ser guardião das fontes da vida exige morrer diariamente para nós mesmos. Quem tem filho sabe disso. Tá? Isso é mais proeminente para quem tem filho, mas donas de casa, quem fica em casa também, quem prioriza o lar também, mesmo tendo trabalho fora, sabe como é não ter tempo para assistir o seriado preferido, porque a pira de louça está gigantesca. Chega em casa, eu quero só relaxar, né? Depois de um dia de trabalho, colocar os pés para o alto, parece homem, né? Ligar a TV, assistir, é muito preconceituoso, né? Mulher também quer fazer isso, trabalha também quer fazer isso. Chega em casa, qual a prioridade dela? A louça, né? É a nossa prioridade. Nós vamos fazer a louça. O marido está lá assistindo o seriado, está assistindo, inclusive, episódio que a gente queria assistir, não pode assistir porque ele está lá assim. O que a gente faz? Vem cá, meu amor, divide aqui comigo. A gente não gosta de morrer diariamente, de abrir mão dos nossos desejos, dos nossos gostos, daquilo que a gente acha que a gente merece, essa coisa de direito, de exigir direito, não é coisa de guardiã do lar. Então, o mundo não reconhece, exige morrer diariamente, e ela não oferece uma glória que nós estamos buscando. É uma glória diferente. E a gente olha, então, essas mulheres por aí são mulheres fortes, são mulheres que conseguem o que querem, são mulheres que conquistam seu espaço, são mulheres que fazem brilhar o próprio nome, são mulheres que têm dinheiro para gastar onde elas quiserem. São mulheres que têm dinheiro para fazer aquela lipo, para fazer sumir a barriga da gravidez. Eu ainda não perdi a minha barriga. Isso aqui não é essa gravidez agora, isso aqui é da anterior. É pão. Não é bebê. É muito pão. Gente, pão é tão bom. A gente olha para essas mulheres e elas são mulheres que elas conseguem provar para o mundo que elas são capazes, que elas são gloriosas, são rainhas gloriosas. Gente, quem não quer ser uma rainha gloriosa? Levanta a mão. Quem não quer ser? Quem não quer... Deixa eu refazer a pergunta. Quem quer ser aquela que ninguém vê, que nem todo mundo despreza? Uma serva que não tem tempo nem de ir para o banheiro sem a criancinha atrás de você. Que toma banho em 30 segundos. Lavou o cabelo? Lavei. Então, nós olhamos para a mulher descrita na Bíblia, Tito 2, o resto da Bíblia, a mulher de Provérbios 31. Boas donas de casa. Salvas dando luz a filhos, como assim?
Como assim que nós somos salvas, dando luz a filhos? Submissas aos nossos maridos, caladas no culto. O quê? Isso é polêmico, não é para mim responder, não, viu? Pergunta o pastor depois. Obedientes aos seus pais, vasos mais fracos. Quando eu vi esse versículo, não, Florence. Não. 2 páginas. Todo mundo estourou o tempo, eu vou estourar um pouquinho também. Quando eu vi esse versículo do vaso mais frágil, o vaso mais fraco, eu confesso que eu perguntei para o meu pai, para o meu marido, faça uma exegese aí, veja na língua original, o que significa fraco aí? Será que significa uma fragilidade mais sensível, né? Eles, não, é fraco mesmo. Eu falei, mas eu não sou fraco, não. Eu consigo segurar os meus 2 filhos nos meus braços, né? Então, a Bíblia descreve essa mulher como sendo isso. Onde está a glória nisso? Cadê a glória? Cadê a glória? O mundo está cheio de rainhas gloriosas, mas Deus nos chama para sermos servas humildes, guardiãs da fonte da vida da sociedade. Eu não tenho medo de assustá-las, apesar de que eu estou bastante assustada também. Eu não estou aqui para vender o Evangelho. Evangelho não se vende. Se você está aqui procurando prazer e glória que o mundo oferece, você não vai encontrar isso aqui sendo uma mulher cristã. Tá? O cristianismo é a única religião que promete sofrimento tanto para homens quanto para mulheres. E eu vou dizer o seguinte, uau, só pode ser Deus, porque essa igreja está crescendo. Se é isso que está sendo pregado no púlpito, sofrimento, Deus está agindo. Mas sabe o que é pior? É impossível nós sermos essa mulher de verdade por nós mesmos. Mesmo se a gente quisesse, eu quero ser essa mulher. Eu não consigo. Eu não consigo por mim mesma. Por quê? Tem 3 motivos. Que vocês já sabem qual é e vocês vão saber por quê. O pecado dentro de nós, né? Que luta contra Deus com todas as forças. O nosso corpo corrompido, a nossa alma que foi corrompida. O pecado dos outros, né? O marido crente ou descrente, que não honra nem lidera a sua esposa, dificulta muito o trabalho da guardiã. Dificulta muito. É muito difícil guardar o lar se o esposo não está, ou se não tiver o esposo. É muito difícil. O pai dos filhos que abandonou, a sua mãe que despreza o seu chamado, que não te ensinou como ser uma mulher piedosa, os filhos que recusam a seguir os seus conselhos. Tem filho assim. Todos os filhos são assim. Os meus são. Vocês conheceram eles hoje de manhã. Eu tive que gritar para o meu filho olhar para mim umas 10 vezes. Ele não olhou. Então, e terceiro, finalmente, o mundo, as ideologias, o feminismo, que o que querem fazer? Desprezar a glória e a imagem e semelhança a Deus, que se encontra onde? Na família. Governos e ideologias que trabalham dia e noite para destruir a imagem de Deus. Foi isso que o diabo veio fazer no jardim. Aquele dia, ele viu aquilo, uau, eu vou lá para chutar o pau da barraca. Eu vou lá destruir. Deus acha que vai encontrar a glória dele aí, eu vou lá e eu vou cuspir na imagem dele. É isso que o mundo continua fazendo hoje. Mas, queridas, nossa, eu estou bem desanimada, né? Dei uma desanimada aqui, não tem glória, não tem reconhecimento, é impossível ser, tem pecado por todo lado. Qual é a história? Qual é a notícia boa, então? É que enquanto nós estamos refletindo a história da redenção, nós estamos desfrutando dela. Não estamos apenas dramatizando uma coisa que não existe, nós estamos no meio dela. Porque existe um Salvador. Existe um Senhor Todo-Poderoso que nos derrama com a sua graça. Em tudo, Deus nos promete dar sua graça. Tem umas situações super difíceis. E eu vou dizer, eu já conversei com muitas mulheres cujos maridos não estão nem aí, que inclusive abusam mesmo. E se você se encontra numa situação difícil assim, procure ajuda, tá? Procure ajuda. Você não foi chamada
para ser abusada dessa forma e violentada dessa forma. Não estamos falando isso, especialmente quando falamos de submissão, não estamos falando que o marido, então, tem o direito de tratar a mulher da forma com que ele quiser. Então, se houver esse caso de ameaça física mesmo, procure ajuda. Inclusive, outros problemas. A igreja foi feita para isso. Não fique caladinha no seu lugar, busque ajuda. Ajuda não é fofoca, tá bom? Tá? Ajuda não é fofoca. Ajuda também não é desabafar. Tem muita gente que acha que desabafar vai ajudar. Não ajuda, tá? Tira do peito um pouquinho e depois volta. Você procura uma pessoa sábia, de preferência uma mulher mais velha, ou pastor, para poder, então, oferecer algum tipo de ajuda. Mas, em tudo isso, Deus promete a sua graça. O pecado não pegou Deus de surpresa. Ele não criou o casamento e falou, opa, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Não. Ele criou o casamento já sabendo do que ia acontecer. E esse casamento, então, os papéis que foram criados justamente para serem exercidos dentro de um contexto de pecado. Tá? Ninguém, só Adão e Eva lá no comecinho, conseguem exercer o papel de esposa, de mulher, perfeitamente. Não conseguem. 0 minutos, eu sei. Tu é muito cruel. Queridas, nós precisamos da graça de Deus para reconhecer, acreditar e desejar o nosso propósito. Nós precisamos da graça de Deus para receber sabedoria, para respeitar os maridos, para lidar com a birra dos filhos, para rejeitarmos os modelos, para identificarmos e rejeitarmos os modelos de um mundo sem Deus, para aceitar um eventual fracasso. Vocês vão fracassar. Todos os dias vocês vão fracassar. Vai ter dia que você vai se sentir um pouco melhor? Sim. Mas vai ter dia, e eu já cheguei no final de muito dia chorando. Chorando porque eu falei, meu Deus do céu. Eu gritei com minha filha, com raiva. Porque ela fez uma sujeira, ela é uma criança. Ela me incomodou. Ela me fez trabalhar e eu gritei com ela. Que vergonha. Que fracasso. Deus nos dá a graça para aceitarmos esse fracasso e para nos cobrirmos da glória dele, porque as suas misericórdias se renovam toda manhã. Que maravilha isso. Se você hoje não busca esse papel, mas se você deseja, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu conheço muitas mulheres que no auge da sua carreira perceberam que estavam negligenciando os filhos, que estavam chorando por atenção. E sabe uma coisa? Elas abriram mão de tudo. Apertaram o cinto, mudaram o estilo de vida e ficaram em casa. Eu não estou dizendo que é isso que você tem que fazer, mas você precisa analisar a sua prioridade, qual é o seu propósito, para onde você está mirando. O que está guiando o seu desejo? E, finalmente, queridas, quando nós alinhamos a nossa fé ao verdadeiro propósito, os nossos desejos seguem isso, e nós podemos, então, ser satisfeitas. A satisfação, o John Piper gosta de falar aquela frase, né? Que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Não é uma coisa que ele faz para a gente fazer assim de cara emburrada, não. Ele quer que nós desejamos a glória dele. E quando conseguimos chegar àquele alvo, àquele propósito, nós somos satisfeitas. Não fomos criadas para ser donas de casa com aquele problema sem nome. Patriarcado, machista, me mandando ficar no tanque. Não, eu adoro o tanque. Homo, que cheirinho bom de roupa lavada. Eu gosto, mas tem um trabalho. Mas eu preciso aprender a gostar do trabalho. Nós podemos ter prazer no trabalho. Se nós desejamos glorificar a Deus através daquele trabalho, nós podemos ser satisfeitas. Queridas, finalmente. É assim que a gente vai saber que a gente está no caminho certo. Não é promissor. Para quem quer a glória do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. A quem? É Jesus. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Aceitaria você, cobriria você de glória. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo.
Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Aquela mamãe que não sabe o que falar, quando o pessoal olha assim, 6 filhos? Sim. Eu sou bem. Deus me chamou. Esse é o meu papel. Eu amo ter filho. Eu amo crianças. Eu fui chamada para ser mãe. Eu estou glorificando a Deus. O mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Queridas, vamos orar, tá bom? Ó Pai, nós te glorificamos, Senhor, nessa tarde, porque o Senhor tem nos dado um propósito maravilhoso. Um propósito que nos une assim com os homens e um propósito que nos difere de uma forma fantástica, Senhor. Ensine-nos, Pai, a amarmos esse propósito, a desejarmos, a termos fé naquilo que o Senhor nos prometeu. Ensine-nos a direcionar os nossos desejos para desejar a Tua glória, Pai. Tire de nós toda vergonha falsa, identifique os modelos falsos na nossa vida e coloque na nossa vida apenas aquele modelo que Te agrada, Senhor. Para que nossa vida toda seja direcionada para Ti, Pai. Que para nós possamos ser satisfeitas em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.